Olá, aqui é o Enes Brandenburg do canal UNSB22 para você. E hoje eu quero explanar uma mensagem ao qual ela é muito importante, ao qual essa mensagem ela é fundamental para o nosso aprendizado e o nosso viver para com Deus e o nosso crescimento espiritual. Eu quero agradecer primeiramente a todos que estão vendo o meu vídeo e é uma realização estar compartilhando com vocês um método de ensino bíblico ao qual aprendi somente através da palavra de Deus, a Bíblia das Escrituras Sagradas. Nada veio de instruções a não ser divinas, porque o Espírito Santo me instruiu a passar o que eu vou mostrar para cada um de vocês. Primeiramente, vamos orar, agradecer a Deus. Pai querido, Pai de amor, obrigado, Senhor, pela essa mensagem, que Tu venha tocar os nossos corações, que Teu Santo Espírito possa falar melhor a cada pessoa e não deixar ninguém no engano. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a palavra de Deus, a palavra da sabedoria, a palavra da salvação. Primeiramente, em João, capítulo 8, versículo 32. Muitos evangélicos cristãos, eles conhecem essa passagem. João 8, 32. João 8, 32, ela diz assim para nós: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Me lembro bem que, falando em verdade, em conhecer, eu pergunto para você: você conhece a verdade? Você sabe qual é a verdade? E dentro desse texto, a gente pode tirar uns dos assuntos mais importantes para nossas vidas. Quando Cristo ele teve diante de Pilatos e ele deu testemunho e testificou da verdade. João capítulo 18 também, continuamos no livro de João. João capítulo 18, versículo 27, 37, diz assim: Então disse-lhes Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, disse Jesus a Pilatos. E assim que Jesus falou essas palavras, que todo aquele que é da verdade ouve a verdade e ouve a voz da verdade, Pilatos fez uma das perguntas mais significativas e mais importantes da Bíblia. Se segue no versículo 38. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? E eu pergunto para você: o que é a verdade? Ele não perguntou qual é, quem é. Ele perguntou o que é. E eu pergunto para você: o que é a verdade? O que você acredita ser a verdade? Pois, Jeremias capítulo 10, versículo 10. Mas antes de explanar esse versículo, eu vou dizer uma coisa para você. A verdade ela é um conjunto, ela não é apenas um só, no seu individualismo, mas sim um conjunto, ao qual um puxa para o outro, ao qual um depende do outro. Então a verdade ele é um conjunto, ele não é apenas uma só coisa, uma só assunto. E aqui Jeremias 10:10, ele fala do aspecto de uma dessas verdades. A verdade ela não é relativa, a verdade ela é significativa. Ela é parâmetro. Então ela dá o seu fundamento naquilo que a gente precisamos para o nosso aprendizado e
crescimento espiritual. E aqui Jeremias 10:10 diz assim: mas o Senhor é o Deus verdadeiro, e Ele é o Todo-Poderoso, e o Deus vivo, o Rei eterno. Só até aqui, a parte A. Mas o Senhor Deus é o Deus verdadeiro. Então aqui está dizendo que Deus é a verdade. E eu vou apresentar para você 5 colunas da verdade. 5 colunas. E nessas 5 colunas já aprendemos uma, que Deus é a verdade. E Deus sendo a própria verdade, Ele revela a segunda verdade. Vamos lá em João. Voltamos para o livro de João. João capítulo 14. João 14:6. João 14:6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Olha para você ver como é que uma verdade está ligando a outra. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai à primeira verdade, que é Deus, segundo Jeremias 10:10, se não for por mim. Tá entendendo? Tá entendendo, meu querido? Tá entendendo, meu irmão? Tá entendendo, minha irmã? Tá entendendo, jovens? O que é a verdade? Uma já puxou para outra. Ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai se não for por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jeremias 10:10, Deus é a verdade. João 14:6, Jesus é a verdade, apontando para a primeira verdade, a coluna da verdade, que é Deus. E vamos lá. Terceira coluna, terceira verdade. Diz assim, João também, no livro de João, capítulo 16, versículo 13. João, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Tá entendendo? Olha só que importante. Olha só. Ele vai, quando vier o Espírito da verdade, o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Então dá para você ver que não existe apenas um. A verdade não é relativa, ela é significativa, como eu já falei. Ela é um globo, ela é um conjunto. Primeiramente, Deus o Pai, a verdade. Jesus, a verdade. O Espírito Santo, a verdade. Falamos de 3 colunas, falamos de 3 verdades. No todo, em toda a verdade. Você quer conhecer toda essa verdade? Pois a verdade quer te conhecer e ela quer te fazer conhecida. Ela quer te fazer um bem significativo, que é te salvar do lamaçal do engano, do erro, ao qual a apostasia desse mundo se encontra, ao qual os valores foram investidos, o mundo está de cabeça para baixo. Ninguém mais ama mais ninguém, ninguém mais respeita mais ninguém. Pois como a Bíblia também fala que por aumentar a ciência, o conhecimento, o amor se esfriaria. Isso está acontecendo. E vamos para a quarta coluna da verdade, que é, e também no livro de João, o evangelista, capítulo 17, versículo 17 também. João, capítulo 17, versículo 17. Aqui vai falar da quarta coluna da verdade. E diz assim: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A própria Bíblia, a própria palavra de Deus, ela é a verdade. E não existe nenhum outro lugar no mundo ao qual pode falar de uma verdade a não ser pela própria verdade. As escrituras sagradas, você viu como uma puxou outra? Você viu? Muito bem. A Bíblia sendo como a verdade. O próprio Jesus aqui, o próprio Jesus diz: santificai-vos. A palavra santificai-vos, separado, se separa do mundo, se separa do engano, das trevas, do maligno, e se une à verdade, porque a verdade vos libertará. Juntando os textos e contexto e fazendo uma só junção, você viu aqui que as escrituras, a palavra de Deus, a palavra do Todo-Poderoso, ela é a verdade.
E vamos descobrir agora a quinta coluna da verdade. A quinta coluna da verdade, ela está lá em Salmos, lá no livro do rei Davi, lá em Salmo, capítulo 119. Salmos, capítulo 119. Eu espero você achar aí. Enquanto isso eu vou falando aqui. Versículo primeiramente. Versículo 142. Capítulo 119, versículo 142. Olha só que maravilha. Diz assim: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Tem outros versículos dentro aqui também que fala do mesmo assunto, como o versículo 151 do capítulo 119 de Salmo, diz assim: tu está perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Todos. Não é apenas 8, não é apenas 9, não é apenas 5, é todos, não é apenas 2, é todos. E esses todos, estamos falando da lei moral, a lei escrita pelo próprio dedo de Deus. A única coisa que na Bíblia foi o próprio Deus, o Criador, que fez com seus próprios dedos. Entregou na mão de Moisés. E 2 vezes ainda ele fez isso. 2 vezes ainda. Uma porque primeiramente ele quebrou quando viu a rebeldia do povo adorando uma imagem absurda de um bezerro. Quantas vezes os seres humanos têm adorado um animal, adorado um outro ser e não adorado o próprio Deus. E vamos aprender aqui aonde que Deus entra na sua vida, irmão, na verdadeira adoração, ao qual Deus quer sobre sua vida, ao qual Deus quer sobre seu caminhar. Preste bem atenção. Agora nós descobrimos as 5 colunas da verdade. Primeiramente, Jeremias 10:10, Deus é a verdade. João capítulo 14:6, Jesus é a verdade. João capítulo 16:13, o Espírito Santo da verdade. João capítulo 17:17, a Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. Em Salmos 119, 142 e 151, a lei de Deus dos 10 mandamentos é a verdade. E o que acontece com essa verdade? Porque muitos e muitos hoje no mundo cristão não tem, cristão e não cristão, não tem reverenciado e buscado aprender e conhecer essa verdade. Jesus disse: examinai as escrituras, porque nela testificai de mim, e nela que tem vida eterna. Jesus também disse também que errais e não conheceis as escrituras e nem o poder de Deus. Não vamos errar, vamos buscar o que é certo. Não vamos buscar a tradição de parentes, pais, mas vamos buscar a tradição do coração de Deus. Aqui em Daniel, o livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 25, ela vai dizer o que aconteceu com essa verdade. No período ao qual hoje ela não está tão plausível na vida do ser humano. O que houve? E Deus quer que essa verdade ela seja uma luz maior? Sim, João capítulo 8, 32, e conhecereis, conhece, meu irmão, a verdade, porque ela vos libertará. Libertar do que? Do engano, da malícia do mundo, dos mercenários, dos hipócritas e pessoas ao qual tem a Bíblia, mas leem ela de cabeça para baixo, não querem a verdade verdadeira. E nós vamos entender a fundo o que quer dizer isso. Daniel capítulo 7, versículo 25 diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Aqui requer 3 anos e meio. Proferirá a palavra contra o Altíssimo. Quem é que proferirá a palavra contra o Altíssimo?
Quem é que perseguirá os santos do Altíssimo? Quem é que cuidará em mudar os tempos e a lei? Alguém foi capaz de fazer isso? Existe alguém no mundo que ousou ir contra os ensinos de Deus, os ensinos do Mestre, os ensinos do Espírito Santo? Pois infelizmente existe. Existe sim. E a gente podemos classificar muito bem. Você que estuda, principalmente história, você sabe que na época anteriores, na época da Revolução, um grupo, uma religião que queria se colocar um trono além dos céus e perseguiu justos, perseguiu cristãos, matou em praça pública, matou muitas pessoas que tinham uma mente diferente. E essa religião é uma religião apostata. Apostata quer dizer de afastar, abandonar os princípios da verdadeira religião. Abandonar os princípios da Bíblia. Que a Bíblia ela é a chave. E a Bíblia ela não precisa de intérprete, porque ela se interpreta por ela mesma. Aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ela, lá desde o 3, ela dá uma característica de como isso ia acontecer. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Versículo 4: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus e ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então aqui fala de um homem, de uma pessoa que tem um trono dentro da igreja, dentro do santuário. É uma igreja evangélica, é uma igreja que tem o cristianismo como, digamos assim, como base fundamental, ou era para ter, para ser sincero. E ela se opõe contra tudo que se chama Deus e tudo que adora a Deus. Como que pode? Como que existe uma controvérsia assim? Se eu sou servo de Deus, como que eu posso ir contra as coisas de Deus? Sabemos muito bem que nas eras anteriores houve uma era chamada Era Escura, ao qual a Bíblia foi tirada da mão e a palavra de Deus, a luz da verdade, ela foi tirada da sociedade, das igrejas, e grandes reformadores saíram de dentro da igreja apostata, dentro da igreja católica apostólica romana, porque não aceitava os cultos de idolatria pagãs, que foi colocada por imperadores e cristãos, entre aspas, convertidos do paganismo ao cristianismo e começaram a adorar seus ídolos nojentos do mundo, colocando como se fosse objeto de santidade, como se fossem cristãos. Lembrando muito bem para você, João, o evangelista, quando estava na ilha de Patmos, quando ele dobrou o joelho diante do anjo para adorá-lo, o que o anjo falou? Não faças isso, levanta-te, porque tu és também conservo, como eu sou conservo de Deus. É somente a ele adorarás, somente a ele buscarás. Sadraque, Mesaque e Abednego, lá em Daniel capítulo 2, o que aconteceu com eles? O que aconteceu? Eles não queriam adorar uma imagem nojenta de um homem, Nabucodonosor. E por que você está adorando imagens? Quem te disse que essas imagens pediu para ser adorados? Uma, porque elas não falam, foi feita pelo mundo de homens. A criatura fazendo material, uma estátua para ser adorado. Olha só, Deus ele diz que ele abomina a idolatria. Deus abomina a adoração à imagem. Você não diga, eu não estou adorando imagem, mas está sim, você ora para ela, você pede oração para essa imagem, então você está adorando. Prestando bem muita atenção, hoje nós temos acesso à Bíblia, estamos no século 21, temos acesso à verdade. Usa ela a seu favor, não deixe ser enganado por nada nesse mundo.
Se você quer ter mesmo um encontro especial com Deus, larga tudo que você acha que está certo, faça como Saulo. Tira a escama dos seus olhos e busca a luz que há em Cristo Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Nem o pastor, nem o presbítero, nem o ancião, ele tem o poder de ser intercessor, pontífice entre Deus e o homem. Porque somente um que morreu na cruz do Calvário por nós, nem Pedro, nem João, nem Moisés, nem Abraão, nem Isaac, nenhum deles tem o poder de ser mediador entre Deus e os homens. Somente Jesus. Prestando minha atenção, não existe outro nome ao qual não seja adorado, ao qual todo joelho se dobrará, ao qual é de Jesus. Então, prestando minha atenção, vamos abrir as nossas mentes. Tem mais. Tem um que meu irmão, particularmente, ele acha muito bonito e ele gosta muito. Ele diz assim, lá em Atos 5:29, importa adorarmos a Deus do que aos homens. Não adore a homem nenhum, a mulher nenhuma, imagem animal nenhum, porque Deus é o único digno de ser adorado. E Romanos capítulo 1, versículo 25, ela fala sobre esse assunto também. Diz assim, Romanos capítulo 1, 25, diz assim, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram servindo a criatura em lugar do Criador, adorando a criatura em vez do Criador. Preste bem atenção, Romanos capítulo 1, versículo 25, você conhece esse versículo? Preste bem atenção, você que tem uma Bíblia, leia esse versículo, adorando a criatura em vez do Criador. Isso é nojento diante dos olhos de Deus. Lá em 1 João, Deus diz que ele abomina, é como um pecado de homicídio, todos aqueles que ajoelham diante de uma imagem para o adorar. Então aqui diz assim, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em vez do Criador, ao qual é bendito e eternamente. Amém. Quantas vezes nós vemos isso na nossa sociedade? Nós estamos no século 21, vamos dizer não para o paganismo que existe dentro da igreja. Não vamos só falar lá de fora, porque dentro da nossa igreja também existe isso, infelizmente. Que nem todo mundo que está em Israel é israelita, e nem todo mundo que está dentro da igreja é cristão convertido. Estão em processo de transformação. Mas nós temos acesso à verdade, a Bíblia é a verdade. Vamos abrir os nossos olhos, vamos deixar a escama que está dentro dos nossos olhos sair. Vamos falar como aquele cego, se ele é pecador ou não, eu não sei, mas eu era cego e hoje eu vejo. Vamos buscar essa luz. E vamos olhar para uma cruz e ver um homem lá, seminu e crucificado, pois ele não está lá. Você pode ir em Israel, você pode ir onde você for, você não vai achar Cristo numa cruz. Mas Hebreus capítulo 2, versículo 12 diz assim, olhai unicamente para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, o qual não se deixou envergonhar e ao qual foi a morte de cruz e hoje se assenta ao lado do Pai, que é bendito e reina para todos sempre. Aonde ele está? Ao lado do Pai, ao lado do Criador, ao lado de Deus. Ele não está numa cruz pregada. Então até quando você vai ficar assim? Abre seus olhos, a Bíblia diz, hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hoje, se ouvides a minha voz. E Apocalipse capítulo 3, 20 diz, eis que estou à porta e bato, toque, toque. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei, almoçarei, jantarei contigo e você comigo. Jesus te chama para uma ceia especial lá no céu, mas ainda falta você se decidir, ainda falta você abrir o seu coração e deixar esse maravilhoso mestre entrar na sua vida. Deixe Jesus entrar, deixe a verdade tomar posse da sua vida. Não vai pelo que o pastor fala, porque o pastor não é redentor. Não vai pelo domingo, porque o domingo ele não é bíblico. Não vai pelo padre, não vai pelo
fulano de tal, Betano, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu avô, porque ele é da igreja. Vai pela verdade, vai pelo que está aqui na Bíblia. Quando Jesus, ele chamando a multidão, ele falou: Senhor, deixa eu ir despedir dos meus parentes, deixa os mortos sepultar os mortos. Isso quer dizer a tradição. Não vá para tradições de pais, de mães, mas sim vai pelo que o seu coração, segundo a palavra de Deus, pede. E hoje você tem uma oportunidade, ainda você tem a oportunidade, pois a porta da graça está aberta. E essa porta da graça, ela está para se fechar. Estamos em um mundo ao qual ele está de cabeça para baixo, os valores foram invertidos. Ninguém ama mais ninguém, é pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe. Pessoas jovens, adolescentes saindo de casa, fazendo altas abominações ao qual o Espírito Santo de Deus ele abomina, porque o seu corpo é o templo de Deus. E você, querendo ou não, no dia ao qual Deus te cobrar, você vai ter que dar conta do que você fez para o seu corpo, do que você fez e do que você está fazendo. Fica para você uma mensagem, essa mensagem especial, uma mensagem de luz, uma mensagem de salvação. E conhecereis a verdade vos libertará. Lembramos que as mensagens são em colunas, e essas colunas são 5. Deus é a verdade, Jeremias 10:10. Jesus é a verdade, João 14:6. O Espírito Santo é a verdade, João 16:13. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, 66 livros, nada mais, nada menos. É a verdade. João capítulo 17:17. Os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus é a verdade. Salmo 119, 151 e 142. Fica uma mensagem para você especial. Pois quando aquele dia chegar, você vai ter ouvido essa mensagem, pois ela está sendo proclamada a todo mundo. O anjo da verdade, ele está aqui. E esse anjo é o Espírito Santo falando ao seu coração também. Um abraço para vocês, ficam todos na paz, que a graça e a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus possa alcançar seus corações, que é bendito para todos sempre. Amém.